Nós cumprimentamos a você que participa conosco deste programa com a paz do Senhor Jesus. Inicia aqui o programa, você pergunta e o pastor responde. Este programa tem o objetivo de trazer esclarecimentos de dúvidas que surgem no meio daqueles que já participam da igreja e daqueles que têm participado dos nossos programas. E nós temos a grata satisfação de dirimir todas as dúvidas, né? E é importante para que aqueles que estão conosco já e aqueles que desejam estar sejam orientados de como a igreja procede. E nesta oportunidade nós temos mais uma vez aqui a grata satisfação de ter conosco o pastor Amadeu. A paz do Senhor, pastor Amadeu. Pastor Adaísa, a paz do Senhor a todos. É bom estar aqui de volta. Amém. Pastor Amadeu, hoje nós temos um questionamento por parte da Alair Vieira, que tem assistido os nossos programas, e ela traz uma dúvida muito interessante. A Igreja Cristã Maranata, ela é pentecostal? Boa pergunta, Alair. Veja, primeiro há necessidade de se definir o que é pentecostal e tal. Por que essa palavra pentecostal? Porque a promessa lá do Velho Testamento do profeta Joel acontece depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, veio a Páscoa. Depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, é a festa chamada festa judaica, chamada festa de um dia só, que é a chamada festa de Pentecostes. Acontece que passaram os 40 dias, Jesus passou, ressuscitou, ficou ainda com a igreja os 40 dias, ele subiu aos céus e mandou que eles esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. E acontece que esse cumprimento da profecia de Joel acontece exatamente na igreja no dia de Pentecostes, que era a festa judaica. Por isso que é chamado de... Por que então nós somos pentecostais? Por que nós somos pentecostais? Porque nós cremos que tudo o que aconteceu naquele evento de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado daquela forma, continua acontecendo ainda hoje. Diferença que se faz com as chamadas igrejas históricas, tradicionais. Por quê? Então você pode perguntar, vou acrescentar uma pergunta que você pode fazer. Então, em que os crentes chamados históricos ou tradicionais creem e que os torna diferente dos chamados pentecostais? É que os crentes históricos acham que o movimento, o Pentecostes, o que aconteceu no Pentecostes, foi importante apenas para o primeiro século. Ou seja, por quê? Porque isso é uma corrente que existe, a corrente mais ortodoxa nisso aí. Porque eles acham que esse primeiro século foi importante para a formação do cânon cristão. O que existia era o cânon judaico, do Velho Testamento. Não existia ainda o cânon cristão. Então o Pentecostes veio e o Espírito Santo foi derramado para que aquela igreja escrevesse, o cânon cristão. Eles se baseiam num texto da carta de Paulo que diz assim: havendo línguas cessarão, que são dons espirituais do movimento do Pentecostes. Havendo línguas cessarão, havendo profecia desaparecerá, porque havendo ciência, profecia e tal, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Carta de Paulo aos Coríntios. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Esses crentes históricos e tradicionais afirmam que o perfeito ali era o cânon cristão. Assim que o cânon cristão se fecha no final do primeiro século, fecha ali o movimento pentecostal do primeiro século. Então,
Os dons existiram, tudo aquilo existiu. Só no primeiro século, porque era para a formação do cânon cristão. Essa é uma alegação das igrejas chamadas históricas e tradicionais. Nós não entendemos isso. Então, perfeito para nós, então, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então para nós, pentecostais, não acabou ali no primeiro século. Perfeito ali não é o cânon. Para nós, perfeito é a segunda vinda de Jesus. Então, para nós, os acontecimentos que deram no Pentecostes em Jerusalém, eles seguem com a igreja em todos esses 2000 anos e vão se encerrar quando a igreja for arrebatada no toque da última trombeta. Então, os pentecostais, que somos nós somos pentecostais, cremos que o evento de Jerusalém, quer dizer, o derramar do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes em Jerusalém, continua até hoje e só vai acabar quando houver o toque da última trombeta. Para nós, o aspecto do pentecostal está relacionado a uma operação do Espírito Santo, que iniciou lá na igreja primitiva no Pentecoste e continua, que vai até a volta do Senhor Jesus. Claro. Ou seja, neste contexto, nós somos uma igreja pentecostal, porque nós somos, o Espírito Santo que nos conduz. Batizado. Porque vejam nós não podemos colocar, respondendo à irmã, nós não podemos colocar limites no projeto de Deus. Não, Deus agiu até aqui desse jeito, não existe isso. A obra é profética. E ela é completa. Claro, ela é completa. Então veja o próprio, olha só, para responder a pergunta, e que são hoje os próprios tradicionais hoje, existe entre eles uma certa, os chamados conservadores, há uma certa, eles têm uma certa reserva em afirmar isso, que foi só para o primeiro século. Principalmente os mais espirituais, os mais fervorosos, eles geralmente sabem que a coisa não é desse jeito. Por quê? Porque está claro no livro de Atos. Ele diz assim, sereis batizados com o Espírito Santo e o Espírito Santo, o texto, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas na Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, se até os confins da terra, isso não está limitado ao primeiro século. Nós aqui na América do Sul, podemos considerar, lembrando a questão geográfica de onde isso aconteceu. Podemos dizer que nós estamos nos confins. Nós somos os confins da terra, sem dúvida. O Pentecostes... Então o livro de Atos, o começo do livro de Atos define claramente isso. Perfeitamente. Amadeu, eu entendo que ficou profunda a resposta. Eu entendo que a nossa irmã, ela pôde entender claramente, a Lair Vieira, E encerramos aqui o nosso programa. Agradecemos aqui a participação. Amém. Olha, batizado com o Espírito Santo, dom espiritual. Isso. Precisa. Isso, exatamente. Você precisa viver essa experiência. A paz do Pastor Amadeu, a paz aos nossos ouvintes, aqueles que participam conosco, e continuamos aguardando o seu questionamento. Estamos aqui prontos para te responder, para esclarecer as suas dúvidas. Despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.